Boa tarde. Aprendendo com Chico Xavier. Novamente com o nosso livro Encontros com Chico Xavier. Duas lições nós vamos ler para as nossas reflexões. São aprendizados do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, toda a obra de Francisco Cândido Xavier. Nós temos a lição número 9 sobre o passe e a de 64, cabeça e coração. Sobre o passe, o tempo que se deve gastar para a aplicação de um passe magnético deve ser mais ou menos o mesmo que utilizamos para fazer uma prece, o Pai Nosso. Essa foi a resposta pelo Chico a uma interpelação feita pelo confrade Dr. Olavo Escobar. E eu, preocupado com certos ângulos do assunto, procurei-o igualmente expondo-lhe minhas dúvidas. Chico, não entendo a razão de determinadas explicações de alguns confrades que dividem o passe em passes magnéticos, passes espirituais e outras modalidades desse tratamento fluídico. Ouvindo-me atencioso, explicou: quando estender as mãos sobre a cabeça do paciente, movimentando-as de alto a baixo de uma maneira muito simples, não precisa se preocupar. O que for preciso, os espíritos farão. Então, o Chico disse que quando é com amor, fraternidade, que o passista faz a prece mental, né? O que precisar, os espíritos benfeitores farão. Retomou o Chico seu trabalho de autografar, de pé, os livros que lhe eram apresentados. Eu, então, lembrei-lhe do que Alexandre havia dito a André Luiz, está no livro Os Missionários da Luz, no capítulo 19. Então, André Luiz perguntou ao mentor Alexandre, quando este lhe indagou se todos com maior ou menor intensidade poderiam prestar concurso fraterno no passe. Alexandre respondeu-lhe que, revelada a disposição fiel de cooperar a serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, as autoridades do plano espiritual designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Foi a explicação do benfeitor Alexandre para o André Luiz. É isso mesmo, confirmou o Chico. Tão breve explicação valeu-me, todavia, a fim de tranquilizar-me o bastante para não continuar perguntando mais. Não precisava mais. O que o Chico falou e o Alexandre, o benfeitor espiritual, para concluir essa página, uma resposta do Chico no livro de entrevista Terra e Semeador, da editora UID. Todas as pessoas que recorrem à oração estão munidas de um poder cuja extensão, por enquanto, na Terra, não conseguimos avaliar. Olha o que o Chico fala. O valor de uma oração, de uma prece sentida, um valor tão grande. Vamos, então, com a lição 64 do mesmo nosso livro, né?
Encontros com Chico Xavier, a primeira capa da primeira edição. Então, a 64, Cabeça e Coração. Certa vez, um jovem espírita, estudioso, muito questionador, preocupado com a parte científica da doutrina, se aproxima de Chico Xavier sem nada externar sobre seus mais profundos pensamentos. Só filosofia e só ciência, praticamente, queria esse jovem brilhante, muito inteligente. E aí, com o Chico, ele faz a pergunta e o Chico pergunta a ele: por que é que você está tão preocupado com a ciência no espiritismo? Tão preocupado, diz o Chico. Olha, meu filho, nós nunca nos perdemos pelo coração. A humanidade sempre se perdeu pela cabeça. Ela está com a cabeça deste tamanhão, ainda fez assim para o Conde. E com o coração bem pequenininho. Ninguém nunca se perde pelo coração, pelo sentimento. Pela inteligência, as armas de extermínio são dos homens mais inteligentes, sem sentimento, sem moral. Essa foi a resposta dada pelo Chico a uma pergunta que ficara represada na cabeça do jovem espírita, pesquisador somente da parte filosófica e científica da doutrina espírita. Que o Divino Senhor, nosso Mestre, anjo guardião da humanidade, nos abençoe. Até mais ver.